obrigado. É um prazer enorme estar aqui, né, com vocês, né? E para falar um pouco dessa área que gosto tanto, né? Aprendi desde cedo a apreciar, né? Tive a oportunidade de ir em busca de estudar mais, e quanto mais estudamos, mais a gente conhece, observa que quão pequenos somos, né? Diante desse universo que Deus criou, dando tanta variedade, tanta diversidade de frutas, legumes, cereais, oleaginosas, sementes. É uma vasta, e cada região tem suas variedades, suas particularidades. E a gente pode até falar um pouco também sobre isso. Como eu estudei agroecologia, então algumas manejo de por que algumas sementes, algumas árvores não dão em tal região, tal. A gente pode abordar um pouco isso. É um prazer estar aqui. Quando o irmão falou aí, eu lembrei até, outro dia passou um senhor, né, ficou olhando a loja e perguntou: tem ração para passarinho aí? Eu disse: tem ração, manda. Mas tem ração que vai deixar você bem nutrido, né? E é isso aí, né? Então, Deus nos deu essa imensidade de variedades, é justamente para a gente ter opções de colocar na nossa mesa, escolher e alimentarmos a nossa família. Muito bom, Wilson. E no caso, para ingressar nessa área, foi assim, você teve algum incentivo ou já sempre foi voltado nessa parte natural e até no que você disse que estudou aí tudo? Meu primeiro contato assim foi aos 12, 13 anos de idade, né? Eu passei um período de férias, né, um pouco mais, quando eu tinha 13 anos, em Aracaju, e meu tio, né, ele se alimentava de uma forma saudável, né, e fabricava alguns pães, né, fazia uns pães integrais, uns pães caseiros, que me chamou muita atenção e eu tive a oportunidade de conhecer, né, e também, por período que eu estive lá, de fabricar junto com eles, né. Ele plantava também algumas coisas, do lado da casa tinha um terreno e ele cultivava algumas raízes e algumas verduras. E acho que aí começou esse romance pela natureza e também pela agricultura, né? E também pela alimentação saudável. Eu acredito, empresário irmão Emerson, que quem mais vive alegre e feliz com isso, além dos seus clientes, é o senhor. Porque o senhor tem participado da vida das pessoas, levando saúde e prosperidade. Isso é muito importante. A gente esteve aqui, meu diretor, não sei se o senhor lembra, eu acho que foi a primeira vez que a gente foi ao Agreste Cristão, há 9 meses atrás, com o nutricionista Jailson. Foi o primeiro. Não foi? E quando ele começou a falar aqui sobre plantas medicinais, sobre o mundo natural, e o mundo artificial ele deveria ficar mais encostado, ele começou a falar de algo que direcionar as pessoas para a sua loja. Jailson é um cliente meu. Olha aí, há mais de 15 anos. Ele era da época do Banco do Brasil, quando ele trabalhava como guarda. Sim. Eu acho que ele nem imaginava em entrar nessa área, né? E eu já vendia pão para ele. Mas ele é uma pessoa espetacular, se especializou em área naturalista, homeopata, nutricionista. É uma pessoa que vem crescendo e vem ajudando muitas pessoas, porque o pessoal, muitas vezes que ele indica ou orienta, aparece lá na loja com a receita e depois diz: olha, eu fiz um tratamento com o Jailson e foi espetacular, minha saúde está melhor, eu estava com artrite, artrose ou diabetes desequilibrado. E aí o pessoal começou a sentir melhoras e um vai indicando ao outro, né? Verdade. E graças a Deus, Jailson tem sido uma bênção para a cidade também. É mesmo assim. No começo do seu empreendimento, quais foram as dificuldades? Porque o sonho vem, né, através do despertamento que o senhor teve nessa área, né, esse romance a qual o senhor falou, que hoje vive muito bem com essa questão, né, de ajudar o próximo em questão de saúde. E depois o senhor vai falar em alguém que se surpreendeu, um testemunho de alguém que se surpreendeu, que estava com algum problema, e através do seu estabelecimento com o que o senhor oferece, ele teve uma melhora na saúde ou ficou até bom. Isso mais para frente. Quais foram as dificuldades que o senhor enfrentou quando o senhor disse assim: não, eu quero isso para mim, em questão de conseguir o material,
questão de investimento. Qual foi? A gente está falando sobre empreendedorismo e posteriormente o senhor vai falar mais sobre detalhes. Mas qual foi os primeiros passos das dificuldades que o senhor teve, irmão Emerson? A primeira dificuldade que a gente teve foi justamente a financeira, né? Quando eu comecei a estudar desde cedo essa área, né? E aí tive a ideia, já estava na fabricação dos pães, o pessoal elogiava bastante os pães integrais, até aprimorei bastante a receita. E aí eu comecei a falar sobre essa área para algumas pessoas que tinham uma condição financeira, né? Melhor, outros irmãos até, tudo, né? E eu disse, olha, eu tenho essa ideia, tá? Já tenho a panificação dos pães integrais. O senhor começou aí, pelos pães, né? Isso. Os pães são... Ainda faz os pães? Ainda faz. Ainda os faz, pães. eu não sabia. Segunda, terça e quarta. Os E pães, são oferecidos aonde esses pães? esses pães são vendidos na loja, acaba no mesmo dia. Olha aí, tá vendo, meu diretor, como é importante? Você não sabia dessa, né? Mas agora eu já quero. Aí já são 6 recheios até, né? Nós temos o recheado tradicional. E aí eu lançar a proposta para algumas pessoas, né, da cidade sobre a ideia de uma loja de produtos naturais. O pessoal não via com bons olhos. É uma área muito... O pessoal conhece pouco, os produtos estragam rápido. Agora não, né? Aí, sim. Já tinha, meu empresário, aqui na cidade, uma loja Não desse tinha, né? Não tinha. E eu tinha estudado fora, né, um tempo, então eu vim com essa ideia, né, de começar. Veio com a visão. E aí eu não sou de desistir fácil, né, porque um cristão aprende desde cedo a não desistir das lutas da vida. É insistente, persistente e não desistente, né? E aí... A igreja também foi um ponto assim importante, né? Muito Porque tinha mais ou menos uma vez por mês, tinha a área da saúde e que era apresentado por pessoas ou especialistas da área. Aquilo me enchia meu coração, né? Disse, poxa, aquele irmão ali, ele estava encamado, mal, não podia ir para a igreja, sua família deixava sua família ali trabalhando tudo para ele se recuperar e às vezes... Aí um estilo de vida diferente fez totalmente a diferença na vida dele. E ele está ali alegre, animado, né? Então, alguns hábitos que a gente tem, quando a gente começa a perceber os benefícios que aquilo vai causando, então gera um impacto na vida de outras pessoas, né? Então, a área natural, ela tem esse impacto, né? Foi dada por Deus e beneficia quando nós assumimos esse compromisso de cuidarmos bem do nosso corpo, sim, né? Nós temos uma mente sã e um corpo também saudável. Então, aí nesse desafio, aí eu comecei a proposta dentro da feira. Eu estudava em Grota de Goitá, fazia um curso de agroecologia. Longe, né? Eu ganhei uma bolsa para estudar lá. Então eu passava uma semana Lá? a cada mês lá, viajava no domingo, né? Minha esposa ficava organizando algumas coisas. No domingo e voltava na sexta-feira. Então eu tinha que trabalhar 3 semanas e já a nossa condição, a gente tinha vindo, ela estava fazendo engenharia no Recife, e aí a gente veio e nesse período, né, eu fabricava os pães. Foi quando aconteceu, de repente, eu saí para fazer o curso, né, por uma viagem, e aí a moto que eu tinha comprado durante aquela semana, aquele mês, fomos roubados. Meu Deus. Né? E aí foi um impacto assim muito grande. Eu tinha feito um empréstimo para comprar a moto para que a gente estava conseguindo fabricar os pães, né? E estava crescendo, graças a Deus. Para facilitar as entregas, né? Para facilitar as entregas, busca de material. Busca de material, essas coisas. E a moto foi roubada. Aí fiquei muito triste e tal. E a gente não tinha colocado seguro. Perdemos, ficamos com uma dívida enorme e sem a moto. E aí eu voltei a fazer até novamente os pães, entregar a pé, depois de bicicleta. Chegava na casa dos clientes todo molhado de suor. Ia fazer aqui outra. E teve um período que tipo eu morava no Novo Horizonte, deixava a bicicleta na casa de um irmão aqui no centro, aí pegava as bolsas de pão, pegava um carro de lotação para Lagoa dos Gatos e quando chegava em Lagoa dos Gatos eu andava aquelas ruas, uma boa parte daquelas ruas com as bolsas na mão oferecendo os pães integrais.
foi um período assim desafiador, né? Requer muita persistência, né? E você olhar assim, toda vez quando vem aquele desânimo, aquela dificuldade, ou os resultados não é o que você espera, você ficar Desanima, né? desanimado, né? Mas mesmo assim, a sede de crescer, a sede Era maior, né? era maior do que as dificuldades. Para você que está tentando, talvez essa programação seja para você, que você está tentando identificar um negócio para que você possa investir, e você está vendo que as dificuldades para o irmão Emerson, empresário hoje, não foram maior, né, do que a persistência que ele tinha, com certeza de um futuro melhor, e ele podia contribuir na vida das pessoas com uma saúde melhor, dependendo do que ele iria oferecer, que era a ração humana. O senhor disse um ponto muito importante aqui, irmão Emerson. Eu agora chamo a atenção do meu pai e da minha mãe e digo a eles que vocês estão no caminho certo. Até hoje eu estava falando da casa deles, que o senhor iria vir para cá agora à tarde, e eles ficaram, sabe, lá, já com o rádio ligado, terminando o professor Alcido. Não desliga, né? Não, já não desliga, né? E aí eles ficaram, o senhor conhece o meu pai, Sim. né? E aí eles são alimentados pelo que o senhor oferece. E eu queria dizer uma coisa muito importante. O senhor disse aí um assunto sobre a igreja. Aí sabemos que o senhor faz parte de uma casa de adoração, né? De oração. A igreja foi um ponto muito principal para que o senhor pudesse crescer dentro do seu negócio, irmão Emerson. Como é que o senhor vê essa questão da irmandade de mãos dadas para que o senhor pudesse ter sucesso naquilo que o senhor estava sonhando? A igreja foi para mim, acho que o ponto de partida, né? Eu comecei a trabalhar desde os 5, 6 anos de idade. Meu pai foi embora praticamente, ficou eu, minhas irmãs e minha mãe. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Aprendi o ato do compromisso desde muito, quando era criança já, o poder daquela responsabilidade. Então isso faz com que às vezes eu amadureci, faz com que a gente amadureça mais cedo. Cedo, né? Verdade. Pule algumas etapas da vida. Então, e as dificuldades você vai aprendendo a lidar com elas e você vai ficando mais forte. Dificuldades, hoje às vezes o conformismo, a facilidade faz com que muitos empreendedores e muitas pessoas talentosas fracassem em suas vidas, porque quando tem a primeira e a segunda ou a terceira dificuldade, ela já desiste. E isso às vezes faz com que ela acabe sepultando um projeto, um sonho de vida que ela tem ali, muito importante, que poderia abençoar outras pessoas. Mesmo assim. Então é preciso às vezes nós colocarmos nossas necessidades, nossas dificuldades na mão de Deus e dizer: se o Senhor me der essa capacidade, essa habilidade, eu não posso morrer com ela. Eu tenho que fazer com que a vida faça ela valer a pena. Né? Então foi justamente isso que me deu ânimo, de eu acordar. Eu teve uma época que eu estudava à noite, trabalhava o dia todo, aí eu acordava 4 da manhã até 7 da manhã para estudar sozinho. Um período, e eu tinha, isso entre 16 anos em diante. Né? Então esse compromisso, se eu quero crescer, eu tenho que estar disposto em pagar o preço, de saber, e é interessante também, um dos benefícios às vezes de ter essas dificuldades é que você aprende as etapas. Cada etapa você está ali de dentro e você vai observando o que está dando certo, o que está dando errado, o que pode ser melhorado, né? E você percebe que tipo, aquilo que você era bom, você agora entra em um monte de questionamentos, né? De aprimoramento, de crescimento e todas essas coisas. Um dos pontos assim da minha vida que eu destaco é o esforço e a disciplina, né? Eu trouxe aqui até, eu não sei, meu livro de ata, né? Bom. E aqui foi tipo, quando eu disse estou disposto a crescer, eu tive que também estar disposto também a pagar o preço por aquilo, né? E aqui tem tipo meus gastos, minhas entradas, minha saída, todos a minha situação financeira eu anotava aqui. Se eu gastasse com uma bala, uma água mineral que eu fosse sair e tal, tá tudo aqui anotado, a data, o dia, o mês, o ano, né? Eu sabia exatamente qual o mês que eu gastava mais e qual o mês que eu gastava menos.
Meu Deus, que organização. Então, para poder justamente ter a disciplina de guardar uma reserva para poder justamente investir naquilo que eu queria. Porque quando eu, exemplo mesmo, o meu irmão aqui tem uma condição, mas eu não tenho, mas eu tenho uma ideia boa para a cidade e para nós. Sim. Mas se ele não quiser investir, aí entrou então uma dificuldade. Mas essa dificuldade não pode parar. Um empreendedor, as dificuldades só pode aprimorar a sua performance e suas habilidades, de você se desafiar e você dizer, eu posso, pela graça de Deus, e irei conseguir os meus objetivos, né? Então, aqui tem até o início da partida, né? O exemplo mesmo, quando eu disse que levar a minha moto, eu tive uma dificuldade, né? E grande, viu? E aí, nessa semana eu estava indo pagar o aluguel, aí eu fui triste e tal, né? Pagar o aluguel. No percurso, eu enxerguei um pontozinho que era de Giovanni do Som, de frente ali ao antigo cinema. Eu enxerguei ali uma loja. Eu disse, tem aquela Praça da Criança, ali passa gente. O aluguel aqui deve ser barato, acho que cabe no bolso. E aí eu fiz a proposta para ele e disse, olha, ali a moça estava alugado, mas aí estou esperando só entrar um dinheiro para poder destruir, né? E vou fazer um ponto comercial ali para mim, né? Eu disse, mas enquanto isso me alugue, né? Ele ficou meio assim, mas ele aceitou. Ele me alugou por R$150. Tinha uns mofos, a porta não abria, aí teve que, assim, para deixar o pontozinho mais ou menos melhor, eu acho que eu gastei em torno mais ou menos de 1.800, 2.000. A parte que era da mercadoria, eu montei no ponto, né? Aí tinha uns vazamentos, umas coisas, porque na realidade ali estava, ele tinha outra finalidade, né? E nisso ficou o quê? Quase um ano, né? E nem banheiro, outro desafio, né? Encontrar uma pessoa para ajudar. Aí, enquanto isso eu fazia a feira, fazia as entregas dos pães e estava estudando, né? Para você ver as dificuldades e os desafios, né? E a minha esposa tinha passado no concurso também nessa época, né? Daqui da cidade de Panelas, aí deu um apoio, né? Na parte financeira, pelo menos do lar, para eu poder investir no negócio e também estudar, né? A gente fez um acordo antes de casarmos, né? Ó, você já está na faculdade, ela estava na faculdade, né? Você estuda, a gente vai para Recife, né? Quando você terminar, aí agora eu começo a investir em mim, né? A gente fez esse acordo. Então, aí eu estava indo pagar o aluguel, enxerguei ali um ponto de oportunidade, pronto. Aí eu procurei o banco, né? O Banco Nordeste e outro, aí consegui um empréstimo de R$10.000. E eu estava com a dívida da moto. Eu fiquei praticamente, eu fui ensinado, minha mãe é uma mulher muito simples, mas de ser honesto, né? E eu paguei a moto todinha, todo mês eu lembrava, né? Do trauma, né? Mas quando a gente terminou de pagar a última parcela, foi que aí que eu tirei outra. A gente tem que ser responsável, mesmo diante das dificuldades e das coisas que acontecem na vida, se deve alguém, procurar aquela pessoa ali, informar ela do ocorrido, tal, de que vai pagar, mesmo que demore, mas que tem aquele compromisso, tanto da responsabilidade cristã, como também com a pessoa. Porque quando as pessoas veem o esforço, né, acaba às vezes até dando um desconto, facilitando ali um pouco, eu entendo a sua realidade e tal, mas isso é compreensível, né? Mas a gente tem que ser responsável. Alguma pergunta? Sim, vou fazer sim. Eu acho que eu estou fugindo um pouco, né? Não, fugindo não. Você tá tá dentro exatamente do tema. igualzinho o que é o quadro. Esse Dessa quadro maneira empreendedor é muito enriquecedor, irmão Luan. A gente estampa para as pessoas que não parou onde elas estacionaram. Não desistiu. Não é verdade? E não é fácil para ninguém, isso é Não, verdade. Não é fácil é para verdade. ninguém. A diferença é que um levanta a cabeça e continua. E só lembrando, Fica à vontade. meu primeiro negócio, né, foi com o meu primo. Eu tinha 14 anos de idade, com uma bicicletaria aqui na cidade, né? Tinha aprendido os pães lá. E aí eu montei uma bicicletaria aqui com ele. Aí chegou até a dar certo, mas eu precisava ajudar em casa. E a gente só estava reinvestindo ali. Então eu não tinha esse privilégio, né, de esperar o tempo da prosperidade, né? Então aí eu desfiz do negócio e aí fui para a planificação, né?
Aí nesse período, enquanto estava fazendo os pães, recebi uma proposta de trabalho, que foi onde eu conheci o irmão aqui, a família dele, Verdade. que foi em Dona Anunciada, na sapataria. Meu primeiro emprego fora, assim, do ramo, né? Aham. Desde cedo, sempre trabalhei assim para mim, ou nas feiras, né? Tem essa facilidade. Para mim, na minha cabeça, funciona o seguinte: onde existem pessoas, a gente vende. Verdade, Então, verdade. Tá no sangue já, viu, filho? Mesmo assim. Não pode correr, não pode fugir muito disso, não. É mesmo assim. É muito bom esse quadro empreendedor. Eu queria, quando o senhor começou a falar, o senhor disse, eu perguntei ao senhor se existiam outros estabelecimentos que tivesse esse ramo, o senhor disse que não. E agora o senhor unitário, sozinho na cidade de Cupira, eu queria entender um pouco mais como foi a sua visão em relação a agora ensinar uma cultura né? Isso aí. às pessoas que não tinham. Que as pessoas Uau. não tinham o hábito de se alimentar de uma forma tão saudável, né? E de forma até mais difícil, para uns é investimento a mais, né? E aí como foi que o senhor começou a conscientizar as pessoas que era necessidade das pessoas se alimentar melhor? Eu já quero dizer a meu pai e minha mãe, olha, os pães que o irmão vende, é necessidade de vocês e da gente. Então já deixo uma meia dúzia encomendado aí, para que a gente possa viver melhor. Como foi para o senhor disciplinar as pessoas e mostrar para ela que a ração que o senhor tinha, digamos, do meu modo de falar, é uma necessidade de cada uma pessoa? ó, essa ideia, essa proposta, eu trouxe primeiramente para a feira. Exatamente Foi. por questão financeira, né? Aham. Eu comecei ali vendendo algumas, tipo, bananas e raízes. E aí eu fui acrescentando algumas coisas. Perfeito. O ponto de virada foi quando eu comecei a colocar. Eu comprei uma caixa de potes acrílico, que é uns potes que eu via em lojas de produtos naturais, né? E aí eu trouxe esses potes com o nomezinho do produto para dentro da feira. Aí o pessoal passava pelo meu banco, parava e ficava olhando. Esse pote bonitinho, com alguma coisa dentro. Aí, menino, o que é isso? Aí era o ponto de partida para eu começar a explicar ali. Olha, isso aqui é chia, isso aqui é linhaça, isso aqui é um grão de bico. Esse tempero aqui você usa na carne e tal. E aí o pessoal... Aí eu disse, olha, a gente vende para qualquer valor, tal, você leve para experimentar, tal. E aí o pessoal começou a, é, a gostar, né? Não só gostar, como também a consumir. Diz, poxa, é uma coisa que eu não encontrava aqui em Cupira, tal. Então, essa necessidade que eu encontrei na feira do pessoal, eu disse, não, pô. Aí chegou um momento que eu comecei a ter... O pessoal começou a procurar outras coisas. Ajeitei já. E aí eu fui acrescentando mais itens na feira. Aí teve uma pessoa que perguntou, Emerson, poxa, você vende na feira essas coisas, mas durante a semana fica tudo guardado na sua As casa. pessoas não tinham acesso, né? Não tinha acesso, né? Só o dia da feira ali. E comecei a fidelizar aqueles clientes, Sim, né? sim. Poxa, esperar a semana toda para comprar aqueles itens, né? E aí, devido à procura, eu ia acrescentando um pouquinho, um pouquinho. Tinha uma loja em Caruaru, né? Que eu conhecia assim mais ou menos o dono, né? E eu fiz até a proposta para ele. Disse, olha, eu tenho um pouco recurso, eu queria fazer um acordo com você para poder pegar alguns itens assim que eu não tenho, né? Eu vendo Uma na parceria. feira, uma parceria, né? Ele disse, olha, dessa forma assim a gente não trabalha, né? Foi assim, para mim um desânimo, né? Mas depois eu fui conseguindo outras oportunidades, né? Correndo atrás aqui e ali. Olha, se tem uma coisa que é difícil nessa área é fornecedor. Tá vendo, rapaz? Porque muitos grãos mesmo a gente compra fora do estado, né? E eu abri o MEI, né, no dia 26 de agosto de 2019, né? Aí foi quando eu comecei a fazer umas primeiras compras diferentes, né? Já um valor maior. Aí consegui, a minha esposa tinha um cartão num valor melhor, né, do que eu tinha. Então a gente começou a fazer também umas compras no cartão para poder, né, conseguir ter mais variedades. Foi quando eu cheguei à oportunidade do ponto comercial e aí comecei a organizar o ponto, né? Que teve vazamento, essas coisas. As prateleiras mesmo, eu cheguei a comprar ali no Ferro Velho. A gente desamassou, o rapaz me ajudou.
Aí a gente pintou, depois lixamos ela para poder deixar prontinha. E os potes eu comprei uma parte de acrílico e outra parte de plástico para poder economizar, porque o recurso era pouco. Muito bom. E aí você já começou a fidelizar os clientes com essa forma conscientizadora que o senhor tinha de mostrar a eficácia que o seu produto tinha e a necessidade que as pessoas tinham de se alimentar, e com isso o senhor foi aí tendo uma cadeia de clientes fidelizada e começar a ter o seu negócio mais sólido, não é verdade? E daí o senhor saiu daquele ponto, já que o senhor passou um ano lá, e foi para onde? Aí depois surgiu a oportunidade, a gente não estava já cabendo, né? A gente não tinha um estoque ali. Giovanni também já tinha conversado comigo de Era estreitinho, né? pedir. Era estreitinho, não tinha banheiro. Eu fiz amizade com o vizinho, né? Seu Cícero, que trabalhava com escape ali para poder a funcionária utilizar o banheiro, né? Enquanto isso, a esposa dele ficava olhando o ponto para ela. Então, foram os desafios, mas aí veio a pandemia lá, né? Outro grande desafio. Foi, e aí eu tinha, meu carro, fora nessa etapa, né, agora, eu comprei um carro com cartão de crédito. Fui lá para Recife, aí vim com um carro. Mas fui enganado lá, o carro tinha alguns problemas. E, resumindo, o carro quebrava, era uma semana trabalhando com ele na feira, na correria, e outra semana nas oficinas. Meu Deus do céu. Né? E aí um pouquinho antes da pandemia, eu disse, olha, eu vou pro feirão, vou levar esse carro, eu só saio de lá quando vender. E aí eu vendi o carro aproximadamente pela metade do preço. Meu Deus, gerando já outro prejuízo. Outro prejuízo, E aí eu vendi o carro. O fruto desse carro eu tenho ainda é o reboque. Eu comprei o reboque. O carro valia 13 a 12 mil, eu vendi por 7,5. Vem só, Benedito. Aí eu comprei um reboque, né? E o restante eu investi todo em mercadoria. Aí eu fui uma vez levar ela na faculdade. Carregar o reboque como sem um carro? Eu fui com ela, levar ela na faculdade. Aí eu disse, a primeira vez que na minha vida que eu entrei numa concessionária. Sei. Né? Eu acho que isso vale a pena contar. Com certeza. Eu entrei na concessionária a primeira vez na minha vida e eu disse, eu vou ver aqui pelo menos como faz como é um carro ou para financiar, né? Aí o rapaz foi e tal, me mostrou, né? Eu e ela já tinha pesquisado o Renault Kwid, né? Uhum. Que é o nosso carro até hoje. Uhum. E aí ele disse, eu fui ver as propostas e tal, ele disse, olha, a parcela fica de 1.025. 1.025 há quase 4 anos atrás era um dinheiro considerável, né? Eu olhei assim para ela e tal, aí a gente ia embora, né? Aí ele disse, olha, esse carro sai, a gente tinha dado uma voltinha e tal, esse carro sai no seu nome com R$ 1.000 de entrada. Meu Deus, coisa. Eu olhei assim pra... O cabo queria vender de todo jeito mesmo. Era pra ser seu. Aí eu disse, mas eu não tenho não os R$ 1.000 não. Aí ele disse, a gente parcela em 3 vezes no cartão. Peraí, que oportunidade. Aí eu olhei pra ela, eu disse, eu era um homem corajoso, né, mas responsável, né. Eu senti ali como se fosse uma oportunidade divina. Eu disse, olha, e você só não leva o carro agora, porque todos estão vendidos, mas o seu chega a 15 dias, né. E aí, assinei ali a documentação e tal, paguei, aí passei o cartão, né, em 3 vezes, os R$ 1.000, e ficou as parcelas de 1.025. Aí dali eu fui pro curso, né, uma semana depois, e aí quando eu voltei, foi quando eu vendi a Paraty que tinha, né, e aí o carro tinha chegado. Eu fui tão ansioso buscar, tal, eu tava tão nervoso que tava tremendo. Nunca tinha dirigido um carro novo, né. Mas que pensa. E aí alguns meses depois, aí começou o jornal a falar no início ali do carnaval e tal. Eu tirei o carro, foi mais ou menos outubro para dezembro. E aí, mais ou menos no fevereiro, já começou a falar sobre a pandemia, né? Então, bem recente. E aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Abri um negócio agora, devo um empréstimo, o carro, né?
Tem um pastor que ele era daqui, de Cupira, né? Que ele dizia o seguinte: Emerson, conversando uma vez com ele sobre algum desafio da vida, né? Ele disse: olha, quando alguém falar sobre crise, estiver falando com crise, ele diz: tira o S, né? Cria as oportunidades, cria as possibilidades, né? E eu levei isso como um princípio, né, na vida. Quando eu olho o exemplo mesmo, você me apresenta um cenário, aí no cenário eu já tenho consciência de que você vai apresentar dificuldade. Eu vou te ouvir, mas eu vou tentar enxergar uma única oportunidade. Precisa só de uma oportunidade ou uma possibilidade para eu começar ali. Ali é o ponto de partida. Essas daqui já não funcionam, que são dificuldades, mas achei uma. Então é nela que eu começo. E aí no percurso você vai fazendo adaptações. O empreendedor, Raiz, ele tem que entender isso. Que muitas das vezes você não deve ter muito tempo de ficar pensando nas dificuldades. Você tem que pensar na possibilidade. Se é uma que você tem, você vai fazendo reajuste. Daqui a pouco aparece outra. Porque as dificuldades a gente tem tudo na nossa vida, né? Então, aí, nesse momento, eu tinha vendido o carro, investi todinho, por isso que eu investi. Aí o reboque já foi pro carro novo, né? Aí tinha lá no manual, né? Até tinha falando. Foi ela que me informou, que ela pega os manuais de tudo, das coisas, e vai ler, né? Como funcionam as coisas. Aí, que não era permitido colocar reboque, senão você perdia a garantia. Eu disse: mas eu comprei o carro para trabalhar, esse carro o pessoal chama o meu carro de jumento, né? Porque eu arranco os bancos dele e eu uso o carro. Olha, eu já coloquei quase meia tonelada nesse carro. Isso aí nas estradas. Aí nesse período, né, a loja estava crescendo um pouco, né? Nós estávamos no primeiro ponto. Aí veio a pandemia. Cadê o povo para comprar? E as feiras que você não podia mais frequentar? Aí não deixaram os feirantes de uma cidade para outra. Então, olha os desafios agora. E aí? Aí foi quando o ponto de partida, eu fiz uma oração, eu disse: Deus, o Senhor me ajudou a chegar até aqui, o Senhor tem algum plano maior para mim. Eu não posso parar o negócio, nem deixar ele morrer agora. Sabendo que também as bênçãos, eu já tinha, muita gente estava sendo abençoada com a sua saúde, se alimentando de uma forma melhor. Gente muito feliz porque agora tinha um local na cidade que podia comprar seus produtos que tanto desejava consumir e não tinha antes, né? Porque muitas delas trabalhavam a semana toda aqui em Cupira, mas não podia sair para Caruaru, pagar uma passagem ou me perder meu expediente de trabalho para poder comprar, para se alimentar, né? Era um desafio que a cidade tinha. E aí eu fiz um acordo, né, com a funcionária, disse: olha, você vai ficar aqui. Uma das coisas que eu fazia também, que era interessante, sempre que surgia a oportunidade, eu anotava o contato dos clientes. Uma forma de fidelizar, de informar eles sobre algum produto e tal, né? Aí peguei a lista de clientes e comecei agora no privado de cada um. Olha, tá a nossa loja assim, mas a gente está fazendo um serviço de entrega. Aí ela ficava responsável de separar os pedidos. Eu pegava as coisas, colocava no carro e saía vendendo nessa cidade. Foi nesse período que eu comecei agora a fazer outras cidades. Lagoa dos Gatos e Panelas. E mais à frente, né, alguns meses depois, eu comecei a fazer de Panelas, Quipapá, São José da Laje, Ninhos Palmares, Messias, Murici, Rio Largo, até Marcel, saía vendendo nessa cidade. Às vezes passava 2 dias na estrada, né? Eu dormia lá, tinha alguns parentes em Maceió, e voltava no outro dia. Então, as dificuldades foi uma adaptação que levou também a outras oportunidades. O impacto que você fez impulso. Porque nesse período da pandemia, uma loja tinha fechado em Bonito, e aí uma pessoa de Jaboatão disse: olha, Emerson, a mulher fechou a loja dela e está querendo vender. Aí eu comprei, eu fui lá dar uma avaliada, consegui um empréstimo na mesma semana, aí fui já com dinheiro, né? Comprei praticamente os móveis, os potes, as coisas que ela tinha, né?
E guardei na garagem até de um rapaz lá na Coab, né? Era Maciel. Ele foi embora, né? O irmão conhece aqui. Aí ficou lá um período. Depois uma irmã que eu... Aí eu comecei a fazer a entrega em outra cidade. Lagoa dos Gatos surgiu uma oportunidade de um ponto. A irmã disse, olha, eu sou consumista dos seus produtos e tal, e eu queria muito que tivesse na cidade um lugar para eu comprar os meus produtos. O rapaz desocupou, né? Ele vendia galeto, também na pandemia, aí ele não... O ponto estava fechado. E ela disse, olha, a gente ajeita aqui com você e tal, faz o que você precisar. Foi quando a gente surgiu, e eu já estava com os móveis, e aí eu transferi para lá, e foi quando abrimos a segunda loja. Isso, né, há 2 anos atrás, a loja de Lagoa dos Gatos. Nesse período que eu estava ajeitando lá, né, eu estava procurando na cidade de Panelas. Mas a bênção veio para Lagoa dos Gatos, nesse período. Aí quando eu estava reformando, ajeitando lá, aí liga um rapaz, né? Eu passei quase 6 meses e não consegui um ponto em Panelas, né? Aí surgiu a proposta para lá e eu fui para Lagoa dos Gatos e comecei a investir lá. Quando eu recebo um telefonema, um dia qualquer, assim, perguntando, disse, olha, Emerson, apareceu um ponto muito bom, né, em Panelas e o ponto é seu. Ele disse, não, mas o dono do ponto me ligou pessoalmente, né? Ele disse, olha, recebi boas referências de você e tal, o rapaz que está no meu outro ponto, que ele tinha vários pontos comerciais em Panelas, me falou muito bem de você. E o que você pretende trazer para a cidade é uma novidade. E eu consumo os produtos e muitas vezes é ruim. Eu moro em Cruzes, saio de Cruzes para poder ir para Caruaru, mesmo tendo condição. E o ponto é seu. Eu disse, não, mas eu acabei de colocar um aqui, eu não tenho condição nenhuma. Ele disse, o ponto é seu. Só se você não quiser mesmo ficar com ele. Aí quando eu fui lá, eu me apaixonei pelo ponto. O ponto era grande, era o local também, tudo. Aí eu disse, olha, mas eu não tenho como. Aí ele disse, se você quiser ficar com o ponto, a gente ajeita. Aí, resumindo, ele ficou quase 3 meses, 2 meses e pouco fechado, o rapaz me aguardando. Aí, 3 meses depois, foi quando eu paguei o primeiro aluguel, né? E continuou fechado. Aí, quando surgiu a oportunidade, eu trabalhando, aí nas horas livres, na parte da noite, eu ia fazer umas prateleiras com um marceneiro que fazia um serviço extra, né? Eu e ele. Aí, aos poucos, aí eu peguei o estoque todinho de Cupira e joguei para lá. Para Panelas, né? E aí foi quando a abertura praticamente da 3ª loja nossa, né? E Cupira ficou assistido também? Cupira ficou também com a loja sua? Foi. Aí nesse período, né, a gente estava ali ainda, Giovanni, né? De frente agora é o Ponto Celpe, perto de Kelma. Sim. Né? Isso. Foi quando a loja deu uma crescida, né? Ali a gente conseguiu um volume maior, principalmente os dias da feira, até deu uma melhorada as vendas, né? E aí chegou, né, na pandemia, os produtos não estavam cabendo ali. E aí Kelma até cedeu o primeiro andar para a gente colocar algumas coisas junto com as dela, no estoque dela, alguns produtos. Mas depois ela pediu. Quando ela pediu, eu disse, a necessidade agora é conseguir outro ponto, né? E aí a gente surgiu a oportunidade de irmos para onde a gente estávamos, na rua Cordeiro de Farias, né? Número 51. É um ponto grande, né? Dá para o estoque, hoje tem uma sala de escritório até. E conseguiu até explanar bem todos os nossos produtos, que alguns às vezes ficaram no estoque porque não cabia colocar ali na frente. A gente começou a fazer umas prateleiras novas. Todas as prateleiras praticamente tem o suor e as mãos. É isso aí. Né? Da gente ali ajudando de alguma forma, indo até 10, 11 da noite, né? E para podermos organizar e ter um diferencial, né? Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade e também, né, um dos benefícios para mim importante é o seguinte, é que nessa área, né, como Deus nos ajudou, nos abençoou e a gente pôde abençoar muitas pessoas. É isso aí. A questão de orientação, de saúde, ter uma melhor alimentação, ter um local para poder comprar seus produtos, né? E ser parceiros e divulgador dos produtos, mas também ter a oportunidade de levar na mesa mais uma alimentação saudável. Aí hoje você tem quantas lojas ao todo? Hoje a gente está na 5ª, eu estou nas metas,
que desenvolvemos, eu estou 1 ano e 3 meses antecipado, né? Mesmo diante das dificuldades, né? E aí eu pretendo agora dar uma parada na parte da abertura de lojas para investir na distribuidora, que é um dos sonhos nossos, né? A gente está fabricando geleias de ameixa, tem os pães, aí tem o mix de castanhas e oleaginosas, e mais à frente a gente pretende também fazer bolachas e pães sem glúten, né? E para pessoas, atingir aí um público, pessoas celíacas, pessoas que têm intolerância à lactose e pessoas também diabéticas, que às vezes quer consumir uma bolacha, um pão assim que não tenha amido ou uma coisa mais natural, ou que tem alguma intolerância e não consegue comprar esses produtos, né? Investir nessas pessoas. A gente começou a conversa, irmão Paulo, e a gente esqueceu de falar o nome do local dele, da empresa dele, né? É a Pura Integral, não é isso? Aqui em Cupira. Aí a cidade é Cupira, Lagoa dos Gatos, Panelas. Isso. Aí a gente abriu uma em Palmares, né? E em Caruaru. Ai, que bênção. Para aquele que foi inicialmente em Caruaru querer parceria, agora tem a própria loja em Caruaru. Tá vendo? Que bênção de Deus. Eu queria, meu diretor, só fazer uma pergunta a ele. Eu tenho muitos, mas uma por vez, pessoas não é só um, viu? Irmão Emerson, empresário, acreditou na potência de Cupira, né? Investiu e hoje, né? Hoje é a sua sede, né? Do seu comércio é Cupira. E eu queria que, já que a gente está falando de mais saúde, de uma alimentação diferenciada, de como você viver melhor, e nós queríamos com isso que o senhor trouxesse, sabe, um testemunho de alguém que aparentemente, ou ela tinha certeza de que tudo prejudicava ela e não tinha uma saúde de qualidade, e o senhor conseguiu reverter esse quadro, onde nem a pessoa mesmo poderia não acreditar mais. Porque vai incentivar outras pessoas, porque tem pessoas que ela, sabe, toda a comida está ofendendo ela. Não é difícil a gente encontrar isso, né, pela dificuldade da alimentação saudável que a gente está tendo hoje. Então, a produtividade de uma alimentação que o senhor tem, que vai trazer uma nova característica ao corpo dessa pessoa, vai ser muito importante. E eu queria que o senhor identificasse. Olha, a gente pode ajudar uma pessoa que chegou assim, com tal dificuldade, e a gente conseguiu mudar esse quadro. É difícil o senhor trazer isso para nós? Nada, tem inúmeros testemunhos. Fique à vontade, pode explanar. Só questão de ética, não vou citar nomes, né? Muito bom. Mas quando você estava falando aqui... Só diga a cidade, viu? Né? Certo. Cupira, né? Cupira a gente tem vários testemunhos aqui. E tem uma senhorinha que mora ali perto da estátua do Padre Cícero, né? Que ela tinha depressão, né? E tinha uma dificuldade imensa de dormir, né? Ela precisava tomar algumas medicações. E através de algumas mudanças alimentares e junto com o chá de valeriana, né? Ela começou a dormir melhor, né? A ansiedade dela começou a reduzir. E ela nos procurou muito grata, né? Nos agradecendo por ter indicado aquele produto, né? E ter ajudado, né? Que ela disse, olha, eu não dormia há dias, tal, e quando eu comecei a tomar esse chá, nossa, eu consegui dormir mais, eu tô sentindo que a minha ansiedade, a depressão que eu tinha tá indo embora, né? E ela disse que estava curada, né? Sentiu assim o benefício de estar melhor, né? E ela foi lá, né, agradecer. A gente recebe também o pessoal lá do sítio, são vários sítios aqui da região, né? Que estava pré-diabética ou com artrite, artrose, começou a fazer o tratamento e com dificuldade de andar, perna sempre inchada. E começou a usar alguns suplementos em cápsula e alguns chás. E também uma reeducação alimentar para poder também, né? Porque o que levou você não chegou ali do nada. Verdade. Foi uma sequência de fatores e uma má alimentação, má dormida e preocupações da vida que levou você a desenvolver alguns problemas de saúde, né? Então você tem que... o fator importante é primeiro você reconhecer e fazer uma mudança de estilo de vida, né?
uma alimentação saudável, exercício físico. Eu recomendo muito ar puro, né? Caminhada em lugares mais próximos da natureza e o benefício do sol. E oriento também os horários mais específicos. Se tem uma pessoa que tem dificuldade em vitamina D3 ou que sofre dos ossos ou até de má circulação, o melhor horário de caminhada seria entre 11 a 1 da tarde. O sol está mais próximo da terra, né? E tem menos raios ultravioletas. A sensação é muito quente, mas é onde você consegue melhor absorver a vitamina D3, né? Que vai beneficiar a sua circulação e também os seus ossos. Então você consegue ter esse resultado desses benefícios do sol. Então, no melhor horário, nesse caso, dessa vitamina, não é nem de manhãzinha, nem de tardezinha. Um horário ali de 15 a meia hora é suficiente. Ele acelera seu metabolismo, melhora a sua circulação, você tem mais vitamina D3 e também é bom para os ossos, né? Muito bom. Irmão Paulo, antes do senhor aí finalizar, a hora voou, o tempo voou aqui. Nossa. Quando o papo é legal, passa de uma maneira que a gente nem percebe. Tira uma curiosidade nossa aqui. De onde veio o nome da loja, Por Integral? Eu fui em Recife, em Aracaju, eu fui conhecido como Rapaz do Pão Integral. Alguns chamavam Integral. Rapaz do Pão. O Rapaz do Pão. Aí a logo quem desenvolveu foi ela, né? Ela é desenhista aí fez uma protótipo ali, né? Ela quem? Ninguém também. Tessália, minha esposa, que está aqui acompanhando, né? Fez ali um rascunho, né? E a gente tinha um cartãozinho, Emerson do Pão Integral, né? E aí a gente conseguiu, né? Aí a gente chegou à conclusão de que tinha que ser alguma coisa vinculado a isso, porque era o que o pessoal, como me conhecia, né? Às vezes me conhecia como Rapaz do Pão Integral, mas não como meu nome, né? Então aí a gente criou o nome, né? Por Integral, né? Muito bom. E aí colocou Semente Sua Saúde, né? E colocou até uma frase lá, né? Que a gente leu em um livro, né? Aquele que não tem tempo de cuidar da sua saúde terá que arrumar tempo e dinheiro para cuidar da sua doença, né? Pronto. Do Dr. Lai Ribeiro. Dr. Lai Ribeiro, né? Ele fala. É pesado, é doloroso. Porque eu queria destacar uma coisa aqui. A Bíblia é um livro riquíssimo em várias áreas. Eu aprendi finanças estudando a Bíblia, né? Eu li já ela algumas vezes. E a questão de saúde, o cuidado de Deus ali com o povo quando estava no deserto, o cuidado da higienização, até com a mulher quando estava ali nos seus dias. A Bíblia fala, ela pede para nós cuidarmos do nosso corpo, né, que é o templo do Espírito Santo. E observe, Deus tem uma forma de se comunicar com a gente que é através da nossa mente. A gente chama o coração, né, num sentido figurado, mas é pelo lóbulo frontal. Então, se você pega e sobrecarrega o seu corpo com a alimentação má, o seu intestino e o seu estômago e seu fígado vai ter que trabalhar muito mais processando aquilo ali para absorver algum tipo de vitamina e vai ficar acumulando excesso de sal, amidos e outras coisas que vai gerar problemas de saúde. E quando você compromete algum dos seus órgãos, pode observar, a sua saúde mental não fica a mesma não. E se você observar, uma das coisas que leva à depressão é justamente a falta de nutrientes e minerais do nosso corpo. Porque a melatonina, triptofano, alguns hormônios que a gente chama hormônio da felicidade, eles são produzidos no intestino. Isso. Então, o primeiro cérebro, ele manda a informação para o segundo cérebro, que é o intestino, e os dois trabalham juntos. Quando você coloca alimentos refinados, processados, com muito conservantes, você acaba ocasionando uma digestão e um acarretamento que vai, o que acontece? Que antes de você ingerir novamente a próxima alimentação, ele já está comprometido, sobrecarregado. Isso ocasiona mais cansaço físico e cansaço mental. Porque quem manda as informações para começar o processo digestivo é o cérebro para o estômago. E aí o que acontece? Há um desgaste. Eu tenho um princípio, né, que é
judaico, é 2 alimentações por dia. A terceira, se houver, que seja um complemento, que é a parte da noite. À noite, o seu metabolismo ele diminui o ritmo, né? E você precisa e você vai entrar num processo de lentidão. Então, quanto menos você se alimentar, melhor vai ser para seu descanso físico, mental e espiritual. Porque você vai para a cama e se seu estômago não está trabalhando, então ele tem um descanso melhor. E você sente no outro dia uma disposição melhor. Quando você vai, tipo, você se alimenta e vai e deita, o seu corpo está trabalhando ali, que há um desgaste físico. Aí você amanhece no outro dia pesado, cansaço, como se você não tivesse dormido. E às vezes você dormiu 8 horas ou até mais e você não consegue sentir descanso. Meu ritmo mesmo é de 5 da manhã até 6, 7 da noite. Depois disso ele vai começando a cair. 8, 9 horas da noite já estou na cama, né? E aí para pessoas assim que tem, eu falo da depressão ou ansiedade porque é uma doença que assim mais cresce e tem procurado, o pessoal tem nos procurado, né? E algumas dicas importantes são não dormir com o celular no quarto, né? A questão da iluminação, o quarto mais escuro possível, né? Não comer o mais cedo possível, se você tiver necessidade de se alimentar na parte da noite, não quiser comer uma fruta, uma coisa que de fácil digestão, você comer cedo para você não ir para a cama fazendo processo digestivo, né? Aí você sente os benefícios quando que aí o seu corpo descansou fisicamente. E aí no outro dia você sente esse resultado, acordando disposto e saudável para ir para o trabalho e dizer hoje eu vou trabalhar e vai ser uma bênção. Muito bom. Irmão Paulo, já chegamos ao fim. Suas considerações para a gente. Hoje nós tivemos uma programação diferenciada. Diferenciada. Eu ia pedir para ele deixar um recado, mas o tempo todo com ele aqui foi só um recado para todos nós, para se cuidar cada vez mais. E a questão do empreendimento seu é uma coisa que não é para todo mundo não, viu? É todo mundo que tem essa garra, Tem que gostar. Não é todo mundo. Não é só paixão não, o cara tem que ter, o cara já vê nele que nasceu para isso. Tá no sangue do camarada. Então, aquilo que a gente mais percebeu aqui, na minha parte, é que a preocupação sua não foi só para você, mas preocupar sempre com o próximo. E dessa forma, onde Deus estendeu as mãos, ele lhe abençoou e continua lhe abençoando. Amém. Não é isso? Eu quero parabenizar a todos vocês, a mais de 30 cidades que estão nos escutando, e dizer que vocês desfrutaram de um tempo que o mundo inteiro precisava escutar o que saiu aqui nesse tão pouco tempo. Então, eu queria parabenizar todos vocês que escutaram. Guarda isso e parte para cima para enfrentar uma nova etapa da sua vida, cultivando pela saúde melhor. Irmã Carminha, a minha sogra, a senhora sempre que gosta de se alimentar, né, dessa forma mais natural possível, esse é o seu mundo que você tem que atuar mais forte para que você possa ter uma saúde melhor. Minha esposa, Carla, também, todos vocês estão nos escutando. Mais à frente, eu tenho feito uma pesquisa, não só aqui no estado de Pernambuco, como fora, para um curso que eu fiz. Eu pretendo mais à frente dar uma palestra na cidade sobre manejos e cultivo de ervas medicinais no dia a dia. Uma das coisas que eu percebi é que a maioria das pessoas que nos procura faz o chá da forma errada. E eu queria também passar uma orientação aqui. O chá é uma forma de você se medicar, né? É uma forma de tratamento natural que você tem fora do convencional, mas também é uma forma de você se medicar. Então você não pode usar ervas de qualquer jeito, sem indicação, sem pesquisar, porque ela pode também afetar um rins, o seu estômago, ou ter seus efeitos colaterais, né? Algumas ervas têm uma toxicidade alta, né? Então a gente tem que passar essa orientação. É uma das coisas que eu passo muito para o meu pessoal, minha equipe, né? Oriente, pergunte ao seu cliente, principalmente se ele for novo ali na loja, não conhecer os nossos produtos, pergunte se ele sabe usar o chá da forma correta, a dosagem, o cuidado que ele tem que ter com aquelas plantas e o horário ideal para consumir o chá. Chás diuréticos mesmo, para perda de peso, não se toma à noite, atrapalha o sono, você fica acordando. Se você não dormir, gera um estresse para o outro dia. Então, a gente tem certos cuidados, né? E cada pessoa é um tratamento diferente. O que às vezes vai servir para você, para exemplo, uma gastrite,
não vai ser, pode ser que não sirva para o meu irmão aqui. Porque o estilo de vida seu e seu ritmo é diferente do dele. O metabolismo é diferente. São pessoas diferentes. Então a gente faz uma análise, faz algumas perguntas básicas ao cliente para poder indicar da forma melhor, para ele sentir aquele benefício do produto, né? Então a gente tem esse cuidado aí, porque não só são clientes, são amigos, pessoas próximas da gente, e a gente quer que as pessoas vivam bem e saudável. Muito bom. Depois, se houver possibilidade, meu diretor, a gente vai convidar o nosso empresário aqui nessa área Da saúde. para que ele possa dar sabe, uma orientação às pessoas. Nós temos diabetes. aqui, na questão de, nós temos quadro de saúde, quadro Isso. total. E você hoje veio especial para o empreendedor, só que foi um pacote. Muito bom. Né? Louvado seja Então Deus. a gente vê uma possibilidade depois, quando tiver na sua agenda, está voltando agora assim no quadro de saúde, para a gente estar ali, né, ajudando pessoal. as pessoas de forma natural. Muitos diabéticos que nos assistem, né, que nos escutam pelo rádio, pessoas com pressão alta, pessoas que têm muita, como você falou, ansiedade. Então a gente vai poder ajudar de forma natural, Sim. que é o melhor que a gente pode fazer.